Olá pessoal, bem-vindos à série Passando a Limpo. Meu nome é Marcelo Gagliotti, eu sou guitarrista, arranjador, produtor musical e professor de música. Este ano de 2021 estou completando 30 anos de carreira, onde eu venho tendo oportunidades de trabalhar com artistas nacionais e internacionais, no palco e no estúdio. E nessa série Passando a Limpo, estarei compartilhando com vocês comportamentos profissionais. Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Passando a Limpo. Vamos falar um pouco sobre gravação, session recording. Há alguns tipos de gravação: gravação presencial, gravação online, gravação à distância. Gravação presencial. Você pode fazer essa gravação em estúdio, em locais variados como teatros, pubs, centro de convenções, enfim. Você pode estar fazendo também live streaming, transmitindo a sua gravação, áudio e vídeo para redes sociais. Vamos falar um pouco sobre o equipamento. É muito importante que você mantenha o seu equipamento em dia, os cabos funcionando bem, as cordas dos seus instrumentos mais novas possíveis para que você obtenha melhor sonoridade. Procure manter o seu setup mais ou menos pronto, a sonoridade que você precisa usar, ou para distorção, ou para som limpo, algum chorus, algum outro efeito. Procure conhecer o seu instrumento em casa e levar tudo pronto para o estúdio, para que você não perca muito tempo, muitas horas de estúdio, porque tempo é dinheiro dentro do estúdio, né? Procure deixar mais ou menos equalizado dentro do seu gosto. Um outro papel bastante interessante é você trabalhar em cima dos prazos e horários. Se você foi convidado para gravar no estúdio, digamos que a gravação começa às 9 da manhã. Procure chegar às 8h30. Você vai chegar, descarregar o seu equipamento, já conhecer o local onde você vai se instalar. Isso é muito importante para que às 9 da manhã você já esteja pronto para começar a sua gravação. Caso você esteja trabalhando com gravações à distância, você vai ter um prazo, um deadline para entregar. Procure enviar o seu material, as suas tracks, as suas faixas dentro do prazo combinado, ok? Quanto à gravação à distância, normalmente como eu faço? Eu gosto de usar um clique, um determinado andamento para cada música. Eu vou conversar com o produtor, com quem está pedindo esse trabalho para mim, relacionado às taxas, né, ao sample rate, a qualidade de áudio que você vai enviar. É muito importante você saber também como consolidar as suas faixas. Se você mandando a sua faixa toda consolidada, quem vai receber esse material vai ganhar tempo com isso, para que a produção siga, ou até mesmo já para uma fase de mixagem. Falando um pouco sobre os papéis que nós temos como músico contratado e como músico produtor. Como músico contratado, procure respeitar o papel do produtor. Ele já tem uma ideia do que ele precisa, ele, muito provável, conhece o seu som, a sua capacidade, o seu talento. Então, procure tocar o que eles vão te pedir nessa gravação. Em algum momento, se você sentir que não está soando ótimo, sutilmente, procure sugerir: pessoal, gostaria de dar uma sugestão, vamos por aqui, posso fazer essa ideia, esse solo, essa frase, tudo bem? O seu papel como arranjador. Procure escrever os arranjos sempre de forma muito legível. Caso você não tenha tempo de preparar o arranjo em algum software de computador, que você tenha que escrever à mão o seu arranjo, procure escrever
legível. Pense sempre que alguém vai estar lendo esse papel que você está escrevendo, então procure deixar sempre muito legível, para que isso não cause nenhum tipo de constrangimento para os músicos e para você durante a gravação. A gravação precisa ser feita num ambiente de harmonia, de paz, de tranquilidade para todos, para que isso reflita na musicalidade de cada um. Para que cada um não tenha nenhum tipo de preocupação, somente se preocupe em tocar, em sentir a música, em realmente expressar a musicalidade durante a gravação. Se você não conhece os músicos, você foi convidado por um estúdio, por uma produtora para gravar, para escrever os arranjos. Digamos que você vai escrever arranjos para um naipe de metais. Procure usar o pentagrama. Normalmente todos os músicos conhecem a sua região do seu instrumento dentro do pentagrama. Vai causar um certo conforto para todos. Esse arranjo, essa música vai fluir de uma maneira muito tranquila para todos. Uma outra situação, você conhece os músicos que você vai tocar. Ah, o fulano ele vai bem nos agudos. Eu vou colocar essa região aqui um pouco mais aguda para ele. Ah, o ciclano vai bem aqui nessa região desses graves, eu vou explorar esses graves para ele. Então, é uma outra situação quando você já conhece os seus músicos. Um outro ponto muito interessante também é você gravar como autoprodutor. Você está produzindo o seu próprio álbum, a sua própria faixa, o seu próprio trabalho. Quando você estiver gravando, você vai estar no papel como músico. A partir do momento que você estiver ouvindo essa faixa que você gravou, você passa a ter o papel de produtor. Então, procure discernir essas partes. Deixe bem separado na sua mente. Talvez até faça um intervalo depois que você gravou essa música, dê um tempo para os seus ouvidos, relaxe a sua mente e volte a ouvir e veja se está de acordo com o que você almeja, a sonoridade que você gostaria de ter nessa gravação, nesse álbum. Bem, essas foram algumas dicas sobre gravação Session Recording. Muito obrigado por assistir este vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.